para a gente conseguir ter esse momento juntas e juntos de tira dúvidas. Então, o objetivo dessa aula é esse, eu já comecei a gravação, né? Essa aula vai ficar gravada para quem não pôde estar aqui presente nesse momento e que tem interesse de ver o nosso conteúdo. Então, a gente está aqui para tirar dúvidas e saber um pouquinho também quem são vocês, né? Quem quiser se apresentar, quem quiser falar alguma coisa sobre o curso, também fica à vontade, é só levantar a mão e aí a gente vai fazendo. Eu vou passar aqui o seguinte: alguns informes sobre o curso em si, né, sobre o curso de Elaboração de Documentos Técnicos no Serviço Social, que foi o curso que vocês adquiriram, por isso que vocês foram chamadas e chamados a assistir esse momento. Eu vou falar aqui um pouquinho para provocar um pouco vocês a sair aí do silêncio e podermos começar a tirar dúvidas com base nisso que eu vou trazer, né? Essa introduçãozinha mesmo da aula, que eu acho que é importante. Então, se a gente puder começar, antes de eu falar sobre o curso, se a gente puder falar um pouco sobre cada um de vocês, né, que está aqui, falar assim, se não quiser falar no microfone, é só ir no chat e colocar nome de onde fala, onde atua. Isso também pode ser uma dinâmica para a gente fazer aqui agora rapidamente, né? Oi, eu sou fulana, sou assistente social há X tempo e atuo ou não estou atuando ainda, né? Se quem puder começar aí, a gente pode fazer essa rodada só para a gente se conhecer um pouquinho mais. Que tal? O que é que vocês acham? Eu estou vendo aqui que tem a Ayana, tem Vilani, tem Kelly, Marilene, Tatinha e outra pessoa que eu não sei quem é, o usuário do Zoom. Alguma de vocês pode se apresentar, gente? Tá tranquilo para fazer isso? Não estou ouvindo, gente. Se alguém está falando, eu não estou ouvindo, ó. Pena. Vocês podem colocar no chat, então? Fica melhor? Como vocês preferirem. Já vi aqui que a Ayana colocou a apresentação dela. Ah, Ayana. Mora e trabalha em Brasília. Ai, que mara! Você é servidora da SEDEST, da antiga SEDEST, né, Ayana? Eu sou ex-servidora da SEDES, né? Hoje é SEDES, mas na minha época era SEDEST. Eu atuei no CREAS Ceilândia de 2009 a 2013. Passei no concurso da SEDEST, então SEDEST, né? E aí, 2009 a 13, eu fiquei lá em Ceilândia com uma equipe maravilhosa. Inclusive, tenho amigas até hoje, né, dessa época. Eu acho que você deve conhecer Karen Costa, que é psicóloga, acho que ela está na diretoria. A Aline. Oi, quem está com o microfone aberto? É tudo amor, eu tenho. Alguém está com o microfone aberto. Sim, como eu estava falando. é, que legal, Ayana, você trabalha no CREAS Gama, que joia. Pois é, minha filha, eu simplesmente passei 4 anos no CREA Ceilândia, sou apaixonada pelo SUAS por causa do CREA Ceilândia, e assim, tenho amigas até hoje
muito queridas minhas, que inclusive são amigas assim de virem para minha casa. Então, eu sou uma pessoa extremamente feliz de ter passado esse tempo nas sedes. Marilene atua na Secretaria de Defesa dos Direitos da Terceira Idade, município de Duque de Caxias. Ah, legal, Rio, né, Marilene? Maravilha. Maravilha. Tati, recém-formada, passou em 2 concursos no sócio jurídico, está esperando nomeação com muito frio na barriga. Ai, que bom! Que bom esse frio na barriga, Tati, porque assim, quando a gente está recém-formado e recém-formada, a expectativa de passar num concurso ou de começar a trabalhar, ou seja, de atuar, é muito grande, né? E assim, você passar num concurso do sócio jurídico já no início é assim, se considera uma privilegiada, né? Se considera uma pessoa que com certeza está aí num grupo bem seleto, porque a gente geralmente vê que isso não acontece, né? Primeiro a gente vai passando em concursos de outros níveis para depois o sócio jurídico vir. Mas acontece sim, de encontrar pessoas como você, que começaram já fazendo concurso e passando em concurso bom, né? Concursos que são considerados aí no nível mais elevado e só dá parabéns mesmo, né? Para você dizer que essa ansiedade da nomeação é uma ansiedade que nos deixa, né, ali com aquela adrenalina lá em cima, porque a gente sempre está aguardando. Eu digo isso porque eu já esperei nomeação muito e era aquela coisa de procurar no diário oficial, era aquela agonia de ficar procurando saber se vai chamar, perguntar às pessoas que já atuam, se elas vão, se elas sabem de alguma coisa. Então, assim, é sempre uma emoção. E às vezes a gente está esperando isso para começar a atuar, né? Tipo assim, você não tem um outro trabalho ainda, então você fica com mais foco ainda em aguardar essa nomeação. Então, cuide da sua saúde, da ansiedade, e é isso. Parabéns pela conquista, né? Kelly ainda não atua, Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. Ai, que legal, Kelly. Eu quero muito conhecer Minas, viu? Eu tenho uma coisa muito triste, assim, na minha vida, que é não conhecer Minas Gerais. Eu não aceito isso até hoje, mas, infelizmente, as coisas da vida às vezes levam a gente para ficar mais direcionada a uma região, né, ou a algumas outras viagens. Mas eu me prometi que esse ano, em 2024, eu vou conhecer Minas. Eu vou. Eu me prometi isso. Bruna mora em Mato Grosso, ainda não atua. Passei em segundo lugar no concurso e logo irei assumir. Parabéns, Bruna. É isso aí. É aquela coisa que eu estava falando, né? A ansiedade de ter a nomeação que é boa, porque a gente saber que está mais perto que longe, mas que também gera um pouco de angústia por conta da gente querer fazer e querer que seja logo, né? Mas parabéns, sim, eu acho que mais importante do que a ansiedade é o feito de passar, né? De estar ali pertinho, de começar. Luana atua em hospital geral no interior, é formada há 9 anos e atua há 4 anos. Maravilha, Luana. Obrigada por ter vindo. Tatinha está na quarta aula. A minha maior dificuldade é embasar o posicionamento. Pois é, com certeza, Tatica. Quando eu for para Minas, eu aviso. Parece que eu vou ministrar um curso em Minas, né? Eu estou aqui fazendo uma negociação e parece que vai dar certo, mas é o interior. Então, se eu for, eu quero aproveitar a viagem, quero conhecer algumas cidades, BH, eu não vou deixar isso passar, não. Se eu for para Minas, é para conhecer algumas coisas, viu? Aí eu falo sim, com certeza eu aviso. Então, gente, vamos aqui falar um pouquinho, né, desse curso. Obrigada pela apresentação de todas. Essa questão, Tatinha, que você falou, né, sobre a dificuldade em embasar o posicionamento nas literaturas, é algo que eu já tenho visto que eu preciso aprofundar. E nesse curso, né, de elaboração de documentos técnicos, ele vai passar por uns acréscimos de aulas. Eu já estou me preparando para isso. Inclusive, agora em abril, eu vou fazer uma aula que eu divulguei no Instagram, divulguei no WhatsApp,
que é uma aula sobre aspectos analíticos do relatório social. Nessa aula, eu vou falar sobre isso, né? Sobre embasamento dos relatórios, sobre como tornar um relatório menos descritivo e mais analítico. E essa aula, para mim, vai ser um experimento, né? Porque eu quero muito que isso se torne um material para os meus alunos do curso Elaboração de Documentos Técnicos em breve, né? Então, a aula vai ser agora em abril, eu vou ministrar a aula, eu vou preparar um material sobre esse tema aí que você está falando, né? Sobre embasamento dos relatórios, e eu vou ministrar a aula. Depois disso, eu vou analisar, avaliar, até saber, né, também pelo feedback das pessoas que se inscreveram nessa aula, eu vou saber exatamente como eu posso melhorá-la, e aí eu vou disponibilizar uma aula assim no curso Elaboração de Documentos Técnicos. Eu já estou com essa vontade há muito tempo, só que a professora de vocês tem uma coisa bem específica. Eu gosto muito de trabalhar em várias frentes ao mesmo tempo. Então, eu estou me reeducando para que eu consiga fazer poucas frentes de trabalho e trabalhar bem em todas elas, né? Essa é uma coisa que eu estou tentando me reeducar, porque como eu sempre corri muito, né, essa questão de ser concurseira, de ser, depois de concurseira, ser mestranda, depois que eu fui mestranda, eu inventei de entrar no doutorado, aí eu tenho que conciliar material de aula com material do trabalho. Então, toda essa minha carga mental, ela se impregnou um pouco em mim, sabe? E eu agora estou tentando um pouco desconectar essa necessidade de trabalhar em várias frentes. Então, uma das minhas vontades é realmente fazer essa aula de aspectos analíticos aí para que eu possa testar, tá bom? Então, com certeza vocês vão ser beneficiados aí com essa novidade do curso. Mas vamos lá. Para quem está aqui, né, já começou a assistir às aulas, eu imagino que todas vocês. Mas esse curso que vocês compraram, ele tem um objetivo de fornecer aí conhecimento sobre o passo a passo de 3 documentos, né? Eu digo muito que o curso Elaboração de Documentos Técnicos, ele surgiu de uma forma muito orgânica. Ele não foi nada difícil para mim montar esse curso, porque eram 3 documentos que eu coloquei, escolhi colocar nesse curso, que eu uso muito, né? 3 documentos que fazem parte do meu dia a dia, que é o relatório social, o parecer social e o encaminhamento social. E os 2 primeiros, relatório e parecer, meio que eles são irmãos gêmeos, né? Eles andam ali, quando um está, na minha experiência, o outro está também. Então, por isso que eu sempre tive essa afinidade com os dois. E nos lugares que eu trabalhei, eu precisava fazer relatórios que contivessem um parecer social. Talvez isso não seja a realidade de todas vocês que estão aqui, né? Nem sempre o nosso processo de trabalho na instituição, ele exige que você tenha um relatório com parecer. Às vezes, o relatório descritivo ali, que traz informações, como, por exemplo, relatórios informativos que o hospital, né? Uma das colegas que está aqui falou que atua no hospital. Então, às vezes, no relatório do hospital, você tem ali a introdução, o desenvolvimento do texto, um relatório mais objetivo, traz uma conclusão, sim, mas nem sempre essa conclusão ela é mais densa, ela muitas vezes pode ser uma conclusão mais objetiva mesmo, e tudo bem. Claro que eu não estou generalizando. Tem pessoas que atuam em hospitais que, sim, elas precisam fazer relatórios com uma conclusão mais elaborada e que se configuraria aí numa opinião técnica, ou seja, num parecer em serviço social. E aí, gente, por isso que eu, na minha leitura desses processos de trabalho que eu já vivenciei, eu entendi que esses 3 documentos eles eram os primordiais para qualquer espaço de trabalho. Muitas pessoas me perguntam por que esse curso Elaboração de Documentos Técnicos não tem o laudo social ou o que também a gente chama de relatório social dentro do que é a perícia, né?
a atuação aí mais forense, a atuação dos peritos, que gera muitas vezes o laudo, mas alguns profissionais preferem chamar de relatório mesmo. E eu sempre digo que o curso de elaboração de documentos técnicos, ele não contém a perícia nem o laudo, simplesmente porque a perícia é uma atividade muito específica. Então, quando eu vendo o curso de elaboração de documentos técnicos, eu estou vendendo o curso para pessoas que vão atuar em qualquer área do serviço social, mas se a pessoa for atuar no sócio jurídico mesmo, no Tribunal de Justiça, eu aconselho sempre a completar esse conhecimento com um pouco mais de estudo sobre a perícia em serviço social, que é uma atividade muito delicada e muito específica. Então, eu não coloco a perícia nesse curso por isso. Vamos lá aqui. E aí, gente, cada turma, eu vou já abrir para vocês falarem, viu? Quem quiser falar, quem quiser tirar dúvidas, a gente vai fazer já isso. Eu só estou fazendo mesmo uma apresentação. Cada turma do curso de Elaboração de Documentos Técnicos tem acesso às aulas básicas, que é o módulo 1, que vocês já devem estar assistindo, que é relatório social, o módulo 2, que é parecer social, e o módulo 3, que é encaminhamento social. Isso é a base, é o esqueleto do curso de Elaboração de Documentos Técnicos. Se algumas pessoas aqui entraram antes da turma de março, né? Ou seja, entraram em janeiro ou entraram na Black Friday do ano passado. Então, a gente tem aqui pessoas que entraram em diversos momentos, né? Mas eu acabo colocando dentro do curso algumas outras aulas bônus para ampliar, ou seja, para melhorar a experiência do assistente social. E tem um módulo, por exemplo, que vocês têm, é aquele respondendo às demandas do Judiciário e do Ministério Público, né? Que é um módulo bônus, é um conteúdo bônus dentro do curso de Elaboração de Documentos Técnicos. Então, assim, cada turma eu tento proporcionar alguns outros conteúdos que vão agregando a experiência básica, que seria o módulo 1, 2 e 3, né? Então, nenhuma turma do curso de Elaboração de Documentos Técnicos ela é igual, assim, no sentido do que ela recebe como conteúdo, entendeu? Na verdade, eu tento fazer sempre essa mudança para que a gente tenha experiências, né? Experiências diferentes. Até porque esse mês de março eu vendi o curso a um valor mais alto. Então, assim, eu acredito que seja justo que quem pagou mais um pouco possa ter experiências mais avançadas, no sentido não de conteúdo avançado, não é isso? Acho que eu me expressei mal. É experiência de mais conteúdo, né? De quantitativamente ter mais, agregar mais coisas. Então, eu coloquei mais bônus, inclusive, no curso agora de março, né? E aí eu faço isso para que possamos ter experiências mais profundas. Só que tem uma coisa que é comum a todas as turmas do curso de Elaboração de Documentos Técnicos que eu já fiz até hoje, né? Para vocês, assim, que não sei se vocês todas me assistem há muito tempo ou me seguem há muito tempo, mas, assim, o curso de Elaboração de Documentos Técnicos começou há 6 anos atrás, quando a gente ainda fazia tudo presencial. E quando ele começou, o meu objetivo era falar de relatório e parecer. Eu fazia cursos presenciais para falar desses dois temas, né? Desses dois documentos ou desses dois que se complementam. Os dois que eu falo que são irmãos gêmeos, mas são bivitelinos, viu, gente? Eles não são univitelinos, não. Ou seja, eles têm as particularidades mesmo sendo gêmeos. Quando eu comecei a ministrar esse curso, era presencial. Depois, na pandemia, ele precisou ser gravado porque a gente não tinha mais como se encontrar. E aí foi quando eu comecei a ministrar ele online. Então, de 2020 para cá, 4 anos, e em todas as turmas que eu fiz desse curso, tinha uma atividade específica que é igual, que é a atividade prática, né? Esse gancho aí da atividade prática é o momento que eu tenho para ver a escrita de vocês de perto, para sentir um pouco como os conhecimentos do curso impactaram no seu relatório
E aí, como é que funciona essa atividade prática, né? Para quem chegou no elaboração de documentos técnicos agora, em março, a gente ainda vai ter a oportunidade de lançar aí os prazos para vocês participarem da atividade prática. Mas quem já estava no curso desde o ano passado, né, do finalzinho do ano, de 2023, já pôde ver que eu mandei mensagem no WhatsApp, eu já coloquei o prazo, que foi até domingo, né, inclusive, para a pessoa mandar a atividade prática. Então, a turma de 2024 ainda não teve, né? Mas a atividade prática é um momento muito legal, porque é um momento que eu me aproximo da escrita de cada uma de vocês. Eu me aproximo do particular jeito de escrever de vocês, né? Porque cada um de nós tem um jeito particular de escrever. E aí, como é que funciona essa atividade prática para vocês que já estão aqui, né, que chegaram agora em março? No período indicado por mim, que eu vou mandar com antecedência, eu não faço nada com agonia, gente. Eu faço tudo planejado, porque eu quero tanto que vocês aprendam e possam usufruir dessa atividade. Então, é do meu interesse que todas façam atividade, embora ela não seja obrigatória, faz quem quer, assim como essa aula aqui de hoje também não é obrigatória. Participa quem pode, quem esteja disponível. Então, a atividade prática também é assim, não é obrigatória, mas é desejável que o aluno faça, porque é um momento diferenciado do curso, né? Você faz o seguinte para participar. No período que eu vou indicar, para o pessoal que entrou agora em março, ainda vai ser, acho que no final de maio, a gente vai conversar sobre isso. Vamos dar o tempo de vocês assistirem às aulas. Eu gosto muito de deixar essa atividade mais para frente, porque dá tempo suficiente da pessoa. Claro que eu sei que a gente vive numa correria, mas eu coloco no mínimo 60 dias de acesso ao curso para a pessoa ir maturando essas informações. Então, no período que eu vou indicar, vocês enviarão para meu e-mail um relatório de autoria de vocês. Pode ser um relatório que você fez no trabalho, pode ser um relatório que você fez no estágio, pode ser um relatório que você fez no seu trabalho, em outro trabalho que você não esteja mais, enfim, um relatório de autoria de vocês. É importante frisar que se uma pessoa que está aqui no curso, que nunca atuou, for fazer atividade prática, provavelmente ela não vai ter um relatório pronto. Aí eu vou dar uma forcinha, que é mandar para essa pessoa uma história de uma situação de atuação do assistente social, para que essa pessoa desenvolva o relatório com aqueles modelos, com aqueles exemplos que estão lá no módulo 1 de relatório social. Não sei se vocês viram, que eu acho que é na aula 3 ou é na aula 4 de relatório social, tem 2 exemplos editáveis de relatório social. Tem um exemplo editável do modelo de relatório sem tópicos e temos um exemplo editável em Word de modelo de relatório com tópicos. Então, a pessoa que quer fazer atividade prática e nunca fez um relatório, ela pega um desses exemplos que eu coloquei lá no Word, né, em formato Word, baixa, pega a história que eu vou mandar, que a pessoa vai me avisar, né? Celisa, eu não tenho um relatório pronto. Você pode mandar a história para mim? Eu mando uma história para a pessoa e ela vai desenvolver o relatório a partir da história, tá? Com base nos conhecimentos que tivemos no curso. Então, essa é a atividade prática. Ao fim desse relatório, né? Quando vocês me mandam um relatório, por exemplo, se você me mandou um relatório hoje, vamos supor que o prazo final era hoje, dia 4 de abril, eu vou te responder com a minha devolutiva até o dia 4 de maio. Eu me dou 30 dias para eu responder à assistente social que me enviou aquele relatório, né? Então, é um prazo. Vocês geralmente têm 30 dias para me mandar, eu aviso com antecedência, e eu tenho 30 dias para devolver para vocês. E eu vou te mostrar, gente, o ponto que vocês podem melhorar. Então, é uma atividade muito legal. Todas as pessoas que fazem, elas gostam do resultado, né? Eu faço uma devolutiva, e aí eu mostro pontos que você pode melhorar, eu reescrevo alguma coisa que você, já mostrando para você como ficaria melhor.
Eu mostro o que você está fazendo de certo, né? Tipo assim, olha, isso aqui tá massa, isso aqui tá muito bom. Então, é uma forma legal da gente fazer, porque é uma coisa muito horizontal, né? Eu não estou no lugar de julgadora do seu relatório, mas eu estou no lugar de contribuição para que seu relatório fique melhor. É nesse lugar que eu estou. Então, essas histórias que vocês me narram, né, nos relatórios não são compartilhadas. Se vocês me autorizarem, eu posso até compartilhar numa aula, né? Se vocês me autorizarem, eu sempre peço autorização antes. Então, tudo que eu faço nas minhas aulas, de mostrar um relatório que já existe, que alguém escreveu, sempre, gente, eu peço a autorização para o autor, né? Eu mudo os nomes das pessoas, eu tiro, né? Eu apago os nomes dos envolvidos. Então, é uma série de cuidados que a gente precisa ter para utilizar um exemplo de documento nas nossas aulas, né? E eu tento seguir todos esses cuidados, tá bom? Bom, agora eu já falei demais, são 7, cadê? São 8 horas. Já falei muito, né? Agora eu quero que vocês falem. Eu quero que vocês falem assim sobre o que eu acabei de contar, né? O que é que vocês têm de dúvidas e também as dúvidas do dia a dia mesmo, dos relatórios, dos pareceres, dos encaminhamentos. Vocês têm aí a oportunidade da gente fazer essa troca agora, né? Pode ser que vocês queiram escrever no chat a dúvida, pode vocês também abrirem o microfone e falar um pouco. Eu estou aqui para fazer esse bate-bola, né? Com as dúvidas de vocês, tentando auxiliá-las no que for possível. Então, pode fazer comentários sobre o curso, o que vocês estão achando, fiquem à vontade. Oi, Cleidina, tudo bem? Que bom que você está aí. Você está com muita chuva, né? Não tem problema. A gente está aqui para falar, Cleidina. Depois você vai ver a gravação toda, mas a gente vai sim aproveitar muito aqui essa aula hoje, viu? Fica à vontade. Se você quiser perguntar, vá falando. Kelly, na aula 5, como relatar, tem um exemplo. A casa tem 5 cômodos. Você fala que o correto é escrever apenas o numeral. Pode falar mais a respeito? Outra pergunta. O relatório precisa conter a bibliografia referenciada no final do relatório? Então, Kelly, na aula do 5, quando eu falo como relatar, né? Essa questão dos gente, o que aconteceu? Espera aí, meninas. Não sei por que saiu aqui. Deixa eu voltar aqui. Tentar colocar de volta os slides. Pronto. Eu não sei porque, aliás, eu não sei quando foi que eu aprendi isso. Eu sei que tem um professor na internet de português que eu gosto muito, que é Wanderson. E Wanderson, ele discute essa redação, né? A redação técnica, a redação no mundo jurídico, a redação oficial. E ele, uma das aulas dele que eu assisti, ele falou isso, né? Que os números, eles não precisam ser colocados entre parênteses, exceto quando eles estiverem falando de valores monetários. Então, toda vez que você for falar 5 cômodos, dos quais 2 quartos, uma sala, um banheiro, você não precisa colocar o numeral e colocar entre parênteses a descrição daquele numeral, né? 2, 1, 3, 4. É importante que você coloque direto os números apenas indicando o quantitativo. Mas, quando a gente está falando de valores monetários, diz a língua culta que você, as normas da língua portuguesa, que você escreve o valor
com uma cifra do real na frente e coloca entre parênteses após o nome a descrição monetária, R$ 1.200, R$ 2.500, R$ 600, você escreve, né? Então, é mais ou menos isso. Ixi, tá sem áudio? Como assim, gente? Eu tô falando normal aqui. Para mim tá normal, meninas. Bom, e aí, a segunda pergunta de Kelly, gente, é bem interessante, que é uma pergunta que sim, falei mais há pouco, né? Que eu estou tentando pensar nessa aula de aspectos analíticos, justamente porque essa pergunta volta muito para mim, aqui de vocês, que é essa daqui, né? Que ela perguntou. O relatório precisa conter a bibliografia referenciada no final? Com certeza. Com certeza. Um relatório social que tem uma bibliografia onde você usou leis, você citou autores, se você tiver citado a lei que for, a normativa, a resolução do Cefes, qualquer que seja, a citação precisa ter referência no final. Aí você pode me perguntar, mas isso está escrito aonde, Celisa? Não que esteja escrito pelo Cefes, mas a gente, pelo menos o que eu estou lembrando aqui agora, eu posso até pegar o livro do Cefes ali para a gente ver, mas eu acredito até que o Cefes já tem essa orientação, que quando você faz um texto técnico, você naturalmente vai ter referências para colocar, e não seria justo que você deixasse essas referências de fora, né? Não seria, vamos dizer assim, correto da nossa parte deixar referências de fora, até porque a gente tem que pensar no nosso leitor. Toda vez que você faz um trabalho acadêmico, né, se a gente for pensar no nosso TCC da graduação, numa dissertação de mestrado, numa tese de doutorado, artigo de pós-graduação, tudo isso, gente, a gente está fazendo um trabalho para o outro ler. Ninguém faz um trabalho para si próprio, né? Da mesma forma, são os documentos técnicos que a gente emite. A exceção de documentos que são feitos para arquivo do serviço social, ou seja, eu faço um documento aqui, uma evolução, ou eu faço um relatório interno e vou guardar para mim, né? A exceção disso, todo documento técnico que tem um destinatário, você precisa apontar todas as referências que você utilizou. Por quê? Porque se o destinatário quiser conferir, e aí você tem que pensar sempre no outro, é a mesma logística dos trabalhos acadêmicos. TCC, dissertação, tese, artigo, tudo que você faz com direção ao outro, para um leitor, para uma determinada, um determinado público, você precisa referenciar tudo que você falou, tá? Porque isso não é uma regra, né? É uma regra que fala sobre autoria, porque a gente, quando referencia uma pessoa, se a gente não está referenciando, é porque não é de nossa autoria. Então, você tem que dizer de quem é a autoria. Então, é uma regra como se fosse uma etiqueta dentro dos procedimentos técnicos, né? De todas as profissões, não é só do serviço social, não. Um relatório médico, um relatório que você cite algo que não foi você que produziu, um conceito que não foi você que produziu, uma normativa ou lei que não foi você que pensou e editou, tudo isso são coisas que você precisa referenciar. Deixa eu ver se alguém mais perguntou. Não, não tem mais perguntas. Me digam aí, meninas, vocês podem abrir o microfone e perguntar. E assim, pode ser qualquer pergunta, toda pergunta é válida, não tem pergunta menos interessante do que outra, tá? A gente está aqui para entre colegas de profissão e não há possibilidade de termos julgamentos entre nós, né? Até por a questão ética mesmo.
Então, a minha função aqui é dissolver aí, elucidar essas dúvidas que vocês vão trazer. Não se façam de rogados, perguntem mesmo, né? E aí, Kelly, você que perguntou sobre as referências, só uma coisa. Aí você pode me perguntar como é que você vai fazer a referência? Da mesma forma que você fez as referências do seu TCC, seguindo a ABNT. Sempre a referência, ela tem uma forma de ser colocada, né? De ser primeiro autor, sobrenome, nome, aí ponto, nome do texto, ou então nome da lei, e aí tem ali acesso, né? Se você fez uma consulta online, tem que botar tudinho. Então, isso é fácil de conseguir na internet, né? Como citar uma lei no relatório ou num documento. É só colocar no Google, ele mostra para a gente, né? Como a gente deve citar. E assim, não é para você fazer, se preocupar nessa citação ser perfeita. O importante é que a citação esteja lá e a referência esteja lá, né? Eu digo, ou melhor dizendo, não se preocupe em editar essa referência de forma perfeita. Não é sobre a perfeição, é sobre a menção ao autor daquela ideia, né? Tem que estar ali no seu texto. Tati, se eu caso presenciar uma visita, uma situação delicada, como eu coloco isso em um relatório sem culpabilizar os sujeitos? Depende, Tati, porque assim, na verdade, a visita, né? Inclusive, ela é um dos bônus que vocês têm, quem entrou na turma de 2024, teve aí o bônus do minicurso de visita, né? Como um dos bônus do curso EDT. Se você presencia uma situação em uma visita delicada, você precisará ser direta, né? E aí você precisará também entender que essa informação precisa ir para o lugar certo. Vamos supor que você está aqui atuando, sei lá, no CRAS e você foi numa visita e você presenciou uma violência. O CRAS, ele não é a unidade que atua com isso. Logo, você precisará encaminhar o relatório ou fazer um contato de forma que você consiga que essa atuação, a atuação correta, o lugar correto, né, seja acionado para tratar dessa situação, para analisar, para avaliar, para se aproximar dessa família. Então, eu acho que sempre que você tem uma situação delicada para noticiar no relatório, você tem que ser o mais objetiva possível. Né? Você pode colocar, por exemplo, assim, na visita foi evidenciado o comportamento agressivo, né? Dentro da relação familiar, você percebeu-se um tom de voz ou comportamentos que aparentemente provocam ali, porque a gente, quando está falando de castigo físico, que você colocou aqui, trabalho infantil, a gente está falando de vítima e perpetrador, né? Porque o castigo físico, ele não é, a não ser que seja uma automutilação, né? O castigo físico, ele é de alguém para outro alguém. Então, você não é que você vá culpabilizar o sujeito, dizendo que existe ali um indício de que são punições exageradas, né? Você vai poder colocar isso em poucas palavras e não é que você vai culpabilizar sujeitos. Culpabilizar seria se você falasse na visita, observou-se a prática do genitor, de castigar fisicamente seu filho fulano, todas as vezes que ele sai para a rua sem avisar. Isso não é culpabilizar o pai. Culpabilizar seria se você colocasse: na visita foi evidenciado que o senhor fulano aplica castigos físicos ao seu filho toda vez que ele sai, o que mostra que o senhor fulano é uma pessoa cruel. Isso é culpabilizar. É quando você emite um julgamento após a notícia de uma situação. O que não dá para a gente ficar fazendo é emitir julgamentos. Você não pode ali emitir julgamentos.
nem na sua fala, nem na sua escrita. Então, se você foi informada, às vezes a própria criança fala, né? Às vezes, no atendimento, a gente tem acesso a informações que são faladas pelas pessoas envolvidas. Às vezes, o próprio pai fala que aplica. Ah, eu aplico mesmo castigo. Eu aplico mesmo, eu dou cintada, eu dou tapa, eu dou de chinelo, né? A pessoa fala. E aí você pode fazer o quê? Uma contra-argumentação. Mas o senhor pode pensar em outra forma de aplicar, né, a disciplina no seu filho que não seja violência. O senhor realmente precisa aplicar a violência? Então, assim, são contra-argumentações. Isso a gente vai aprendendo, né? No decorrer dos nossos tempos no nosso tempo de trabalho, de serviço e de experiência, a gente vai aprendendo como contra-argumentar. Você não pode julgar. Ah, mas o senhor está sendo violento propositadamente. O senhor está sendo um pai cruel. Não, isso não é seu papel falar. O que você tem que fazer é, olha, de acordo com a legislação, a gente sabe que o castigo físico é crime, né? O castigo físico é crime. A gente está aqui para lhe auxiliar. E, seu fulano, muitas vezes a gente realmente acaba fazendo aplicando um castigo sobre o qual nós também fomos vítimas no passado, né? Como é, gente, que um pai ele vai aplicar um castigo ou uma mãe, eles vão aplicar um castigo que seja mais adequado se lá no passado ele teve o único castigo que foi aplicado para ele era o físico, né? Então, assim, são vivências, muitas vezes, que os pais e as mães trazem para a sua vida atual com seu filho. É óbvio que nem todos fazem isso, nem todos vão reproduzir a violência sofrida novamente, mas a probabilidade dessa reprodução é muito grande. Então, é necessário ter né, é necessário ter uma reflexão, uma autoanálise muito profunda para que o sujeito ele abandone o que foi vivido lá atrás, quando ele foi a vítima, e ele não reproduza isso no seu papel parental. É necessário uma autoanálise muito grande. E, assim, uma coisa que, para mim, foi muito forte, né, quando eu trabalhei no CREAS, foi quando a gente fazia grupos. E a gente aplicou a metodologia do grupo multifamiliar, não sei se a colega que trabalha lá, a Iana, né? A Iana tá, se ela vai saber quem é Liana Fortunato, mas assim, a gente aplicou a metodologia de Liana, que era o grupo multifamiliar, que inicialmente Liana Fortunato é uma professora de psicologia, né, da UNB, e ela aplicou essa metodologia para crianças e adolescentes vítimas de abuso. Mas no CRES a gente conseguiu conversar com ela para a gente aplicar essa metodologia com crianças e adolescentes que sofriam violência física, castigos físicos. Então, foi muito bom, assim, eu aprendi muito fazendo esses grupos, porque era essa a ideia, né? A gente provocar reflexão nos responsáveis, a gente provocar reflexão dentro da família sobre o uso desses castigos, sobre o que esses castigos querem dizer, né? Então, eu acho que Tati, se você viu essas situações dentro da visita ou do atendimento, que você tem que narrar. Aconteceu disso, isso e isso. Verificou-se, foi falado isso, isso e isso. Percebeu-se, às vezes a gente percebe, não é que a gente tenha certeza. A gente pode dizer quando a gente não tem certeza. Percebeu-se que havia uma tensão, todas as vezes que a mãe falava da disciplina que impunha ao filho, o filho ficava, né? A gente pode falar desses sinais não verbais, mas o que você não pode fazer é, além de dar a notícia ali daquela situação que você ou ouviu ou presenciou, você fazer um julgamento em seguida. E isso é culpabilização dos sujeitos. Dar a notícia no relatório, não, tá? Espero que tenha ficado evidenciado. Clédina, poderia falar um pouco sobre a atuação do AS na saúde? Então, Clédina, você precisaria me falar
algo que fosse pertinente ao nosso curso. Porque, assim, se eu for falar sobre a atuação do assistente social na saúde, isso aqui não seria a mentoria do curso Elaboração de Documentos Técnicos, seria uma mentoria de atuação profissional. Então, realmente, eu vou ficar devendo. A gente pode conversar no privado, as dúvidas que você tem, mas, assim, eu não vou tirar o foco da minha proposta aqui hoje, que é falar sobre elaboração de documentos técnicos. As dúvidas que você tiver sobre a elaboração dos documentos técnicos na saúde, pode colocar aqui que a gente vai pensar e vai responder, tá bom? Luana, na saúde faço muitos relatórios informativos, porém sempre analiso que o relatório é mais descritivo do que um relatório técnico. Outra coisa seria referente à informação do diagnóstico no relatório, pois é sigiloso. Você repete essa segunda parte, Luana, sobre a informação do diagnóstico? É uma dúvida que você tem, porque não ficou evidenciado para mim nessa segunda parte que você escreveu. Quando você fala da primeira parte aí da sua fala, né, sobre os relatórios informativos serem mais descritivos, isso realmente é algo que acontece muito mais, eu acho, na saúde, principalmente nessas unidades onde não há um acompanhamento mais efetivo, onde não há um acompanhamento mais longo das coisas, das pessoas, né? Tem unidades de serviço social dentro da saúde que são atendimentos muito pontuais, são atendimentos isolados, né? São unidades que atuam ali na perspectiva de uma emergência, de uma urgência, um hospital que a pessoa passa um tempo, e ali, às vezes, é um tempo muito curto. Então, é natural que, às vezes, as demandas postas ao serviço social, elas demandem do profissional um relatório mais descritivo ou mais objetivo. Isso é natural. Eu acho que o que você precisa refletir é se o seu fazer profissional nessa unidade, ele tem essa característica de demanda mais pontual, ou rápida, ou se ele pode ter ali alguma pessoa que você acompanhe mais tempo, né? E aí você pode pensar em quando for relatórios de algo que é mais delicado, como é que você poderia, vamos dizer assim, tornar seu relatório mais analítico, né? Quais são os temas que vêm com mais frequência, isso, talvez você fazendo um mapeamento desses relatórios, o que é que são as demandas mais frequentes de relatório que eu recebo? É demanda de abandono, é demanda X, Y, Z. Será que nessas demandas X, Y e Z que eu recebo com mais frequência, eu poderia estar aqui melhorando o meu relatório, talvez incrementando ele com dados sobre essas demandas, tipo assim, se o seu tema mais frequente que lhe demanda relatórios é o abandono, vamos supor. Abandono é uma violência, né? Será que dentro desse tema você poderia estudar um pouquinho mais sobre esse tipo de violência e tornar seu relatório melhor a partir do conhecimento mais aprofundado sobre esse tema? Essa é uma pergunta que eu te faço. Eu não sei aonde você atua, né? Deixa eu ver se você já tinha falado aqui, porque eu já me perdi. Deixa eu ver. A Ana falou, Kelly falou, Luana. Atua no hospital geral. Pronto. Então, se você atua no hospital geral, Luana, você atua com demandas que chegam, né, muito rapidamente, que elas podem ir embora também muito rapidamente. O hospital geral, ele tem de tudo, né? Ele tem tanto pessoas que chegam para 2 noites, uma noite de atendimento e vão embora, como ele tem pessoas que podem ficar lá um ano, como eu estou atendendo uma pessoa agora aqui no meu trabalho, que está há 260 dias no hospital e a família não foi buscar, né? Então, assim, o hospital geral, ele tem essa característica, ele é algo muito abrangente, mas eu te aconselho para você conseguir melhorar o nível dos seus relatórios, eu acho que o primeiro passo que você tem que fazer é catalogar, fazer um estudo breve das demandas que chegam para relatório.
entendeu? Porque demanda que chega para o serviço social nem sempre gera relatório. Aí a minha pergunta para você é: quais são as demandas que mais geram relatório para você hoje? Renata, Celise, em um atendimento, uma criança com um transtorno do espectro autista me mordeu. Eu deveria ter relatado isso? O relatório era uma resposta ao Ministério Público de uma família acompanhada pela proteção especial. Então, Renata, eu não sei se eu relataria, tá? Eu não sei se eu relataria porque é, isso iria com que objetivo, né? Pergunto a você, nesse momento, o que aconteceu depois da mordida, né? Depois desse ato da criança, o que foi feito? Como você se comportou? Qual foi a fala do responsável? Porque assim, a gente sabe que é muito delicado, a gente sabe que isso pode significar ali que a criança talvez não esteja tendo o acompanhamento correto ou uma atenção no sentido global, porque a gente sabe que é um transtorno difícil, né, de lidar. Se você quiser falar sobre isso no microfone, fica à vontade, tá? Oi, professor. Oi, gente. Boa noite. A minha dúvida é porque é um relatório que é um município pequeno, onde eu trabalho, mas que essa família é muito conhecida, justamente pela criança, ela, como assim eu posso dizer, ela subir no poste, subir nos telhados, ela não ser, me desculpe até o termo, que eu ainda estou aprendendo sobre isso, ela não está regulada e com a medicação tomada corretamente. Aí eu fiquei em dúvida se colocaria ou não nesse relatório para o Ministério Público, mas aí não foi colocado sobre isso, porém a gente fez um encaminhamento para a saúde, reforçando a necessidade da saúde estar mais próxima, de fazer essa intervenção. Porque eu fiquei com medo de colocar também e, mais uma vez, penalizar a mãe, que também tem algum transtorno e não faz o uso regular da medicação. Aí, às vezes, surge assim essa dúvida, até que ponto seria importante relatar isso, no sentido da, às vezes, negligência do poder público, não sei se seria dela também, já que ela não toma medicação e faz o acompanhamento regularmente. Perfeito, Renata. Foi ótimo você ter intervido. Tá vendo como você escreveu uma coisa e você complementou com dados fundamentais para a gente responder, né? Quando eu vi sua pergunta aqui, de imediato eu senti que não era o momento de narrar isso no relatório, né? E realmente eu estava certa, mas aí você só complementou dizendo, aliás, você complementou dizendo duas coisas fundamentais. Você sabe, verifica que a criança não está totalmente cuidada, no sentido de regulação do seu transtorno, o que pode ser por conta do segundo ponto, que é a mãe também ter um adoecimento, né? Então, assim, se a gente optasse, vamos pegar esse exemplo que você deu, se a gente optasse, eu estou falando a gente porque a gente poderia ser você, né? A gente poderia, qualquer uma de nós aqui está sujeito a ter uma situação como essa no atendimento. Vamos dizer que aqui eu tivesse nessa situação sua e eu optasse por narrar isso no relatório. E a minha intenção, ela poderia sim ser uma intenção boa. Poderia ser uma intenção, como você falou no começo, agora do seu depoimento, de mostrar ao Ministério Público que existe uma falta relativa à criança que não está sendo acompanhada devidamente. O meu olhar para colocar uma coisa dessa poderia ser positivo, poderia ser um olhar para agregar uma coisa a mais ao Ministério Público, dizer assim, olha, presta atenção aqui.
A criança, ela tem tá faltando aqui para ela. Tá faltando acompanhamento, tá faltando atenção. Só que a gente tem que pensar lá na frente. E aí é onde eu acho que você acertou. Porque quando você pensa lá na frente, você pensa o quê? Aí é o que a gente chama de leitura da realidade. O Ministério Público, ele é uma instituição muito respeitada. É muito importante a função do Ministério Público em tudo, né? É de proteção, é de acolhimento, só que a gente não sabe como essa informação da mordida ia chegar no destinatário. Por mais que a sua intenção fosse maravilhosa, a gente não tem como prever o que essa informação iria causar no promotor ou promotora de justiça que estivesse lendo o seu relatório. Então, quando eu não posso prever o que vai rolar, eu não faço. É melhor. Sabe por quê, Renata? Porque assim, se você pega uma promotora de justiça, vamos supor aqui que você pegasse na hora que se você a gente tivesse tão aqui falando que você escreveu que sofreu uma mordida durante o atendimento, certo? Vamos supor que essa é a nossa ideia aqui. Você escreveu no relatório que sofreu uma mordida da criança João, de João. E aquela mordida aparenta, né? Tipo assim, João está desregulado, ele mordeu você. E aí você vai e manda esse relatório e cai na mão de uma promotora que ela tem um filho com transtorno do espectro autista. Vocês acreditam que essa informação que Renata deu, sendo lida por uma promotora que tem um filho na mesma situação, ela seria bem compreendida ou mal compreendida? Eu acho que seria bem compreendida. Porque é diferente quando a gente vive. A gente sabe, né? Só que essa informação de Renata também poderia cair na mão de uma pessoa, de um promotor, de uma promotora que não conhece o que é a desregulação de uma criança com autismo, uma pessoa com autismo, né? Então, assim, sabe o risco? A gente não pode correr risco quando a gente é assistente social, no sentido do que a gente pode deixar de fazer para poupar aquela família de um transtorno desnecessário, que é ali uma culpabilização. Então, a gente não coloca. Sabe quando essa informação, quando você faz essa linha do tempo e você vê que lá na frente isso pode recair contra a família, para que você vai colocar? Em vez de você colocar isso, você muda o discurso pensando assim, olha, o relatório tem que ser na linha de a família tem responsabilidade, mas o Estado também tem, né? Essa criança, ela tem uma mãe que também sofre o transtorno, algum transtorno, vamos colocar aqui uma bipolaridade. Se a mãe sofre um transtorno e ela tem um filho com transtorno do espectro autista, são duas pessoas que necessitam de cuidado. Só que o que a gente vê muito é que as mulheres, elas estão sobrecarregadas e elas deixam de fazer o cuidado delas para talvez fazer o do filho ou fazer o que dá para fazer pelo filho. E aí, se ninguém cuidar delas, ninguém vai cuidar do filho. Entendem, gente? Sinto muito, não posso Como fazer é? isso. Como é que acontecem as coisas. Então, assim, acho que seu exemplo, Renato, foi bem pertinente. Viu? Espero que eu tenha conseguido clarear aí um pouquinho. Vamos ver aqui a pergunta de Ayana. Isso, Renata, exatamente. Algumas famílias onde atuam já são tão culpabilizadas e às vezes as instituições, junto com o conselho, por exemplo, acabam por culpar mais ainda. Então, que bom que você já está ligada, Renata, nessa coisa que eu também chamo de leitura da realidade, gente. Tá vendo como tem tantas coisas que a gente pode fazer a leitura, né? E isso é um processo contínuo, tá? É um processo que não vai se esgotar. A fazer a leitura da realidade sempre vai ser um processo contínuo.
Porque quando a gente pensa no serviço social há 10 anos atrás, ou há 19, quando eu comecei, não existiam tantas coisas que existem hoje, tantas leituras de realidade que eu não fiz há 19 anos atrás porque eu não sabia e porque não existiam essas leituras e essas discussões no serviço social, e hoje eu faço. Então, a gente tem que acompanhar o trajeto dessas mudanças de perspectiva, né, que a nossa sociedade tem trazido, que os movimentos sociais, que as lutas das minorias têm trazido para nós. Quando a gente olha hoje para uma discussão sobre o transtorno do espectro autista, como nós avançamos e pensar que há 10, 15 anos atrás, muita coisa não existia, muitos direitos não existiam para esse público, a gente não sabia, né, o diagnóstico era mais difícil. Então, assim, a gente tem que acompanhar isso aí, né? O nosso papel é acompanhar. E quando você faz essa leitura da realidade, de que as famílias já são tão culpabilizadas e as instituições do judiciário também fazem esse papel culpabilizador, você está certíssima, porque isso tem sido uma pauta, inclusive, de discussão dos profissionais do sócio-jurídico, né? A gente precisa estar atento a essa questão da culpabilização das famílias. Não é que a família seja a inocente, a vítima. Não é. Mas a gente tem que olhar como é que essas instituições se estruturaram na nossa sociedade. Né? O Ministério Público, o Tribunal de Justiça, são instituições majoritariamente masculinas, são instituições majoritariamente classistas, são instituições que se compõem de membros ali, de profissionais do direito, que são classistas, que não fazem parte da classe trabalhadora, nunca fizeram. Então, toda essa construção institucional, quando a gente sabe disso, quando a gente está ligado nisso, a gente vai se precaver e vai fazer como você fez, entende? A gente vai se precaver de culpabilizar a família, porque a gente sabe que o lado mais fraco é a família, não é o lado da justiça. O lado mais forte é o da justiça. E se eles quiserem, eles vão aí, vamos dizer assim, deixar a situação da família mais delicada do que já está. Então, quanto a gente puder evitar, a gente precisa evitar. Mas isso só é possível quando a gente já tem uma noção, quando a gente já tem uma leitura da realidade, como a que você já teve. Tá certo? Então, quem ainda não conseguiu alcançar isso, é bom buscar, né, essas leituras, buscar pensar nisso, buscar se inteirar, porque é difícil, gente. Não é algo que é orgânico. A gente vai fazendo essa mudança de perspectiva também. Deixa eu ler a pergunta de Ayana, porque senão eu passo a noite falando disso, porque isso aí, minha filha, é uma questão que você trouxe da culpabilização das famílias que me pega muito. Ayana, Celisa, na política de assistência atendemos contextos de extrema vulnerabilidade, locais insalubres, etc. Estou atuando na temática do idoso. Eu também atuo desde sempre. Com isso, acabo me deparando com colegas, até mesmo de outras políticas, que colocam essas informações de qualquer jeito. De qual maneira podemos relatar contextos insalubres, respeitando os atendidos pelo serviço e dando destaque à situação? Eu acho, Ayana, que na aula, ou é 4 ou é 5, eu falo um pouco desse como descrever coisas insalubres, né? Eu dou o exemplo, não sei se é na aula 5, das questões relativas ao ambiente da moradia das pessoas, né? Eu falo sempre que não adianta você descrever uma residência insalubre, de uma forma equivocada, né? Como seria isso? Às vezes colocando somente a descrição do ambiente, né? Da desorganização da casa, ou da sujeira da casa, ou de uma coisa mais voltada para a higiene, quando os aspectos de moradia eles são muito mais complexos do que a higiene em si do espaço. Ou seja, um assistente social que ele vai tratar dos contextos insalubres, ele precisa observar não só o interior da residência, mas o entorno da residência.
O que é insalubre? É você viver num espaço físico onde você está sitiado na sua própria residência porque sua comunidade está conflagrada pelo tráfico? O que é mais insalubre é você estar preso dentro de uma residência sem poder se deslocar, o que a gente vê muitos idosos passando por isso. Idosos que tinham o hábito de andar pelo bairro, de ir à feira, de ir à igreja, de sentar na calçada. Hoje, eles já não podem fazer isso, porque às 6 da tarde, quando escurece, eles têm que fechar as portas. Ou eles não podem ir à tarde na igreja ou de manhã à feira, porque existe um risco de acontecer algum tiroteio, alguma coisa na comunidade que está conflagrada pelo tráfico. Então, o que é mais insalubre? É isso ou é a pia cheia de louça que tem lá? Ou é a sujeira da casa, que às vezes nem é tanta, mas que a gente faz um alvoroço ou que a gente dá ênfase à organização como sendo um aspecto de positivo, né? Ou negativo, né? A gente dá muita ênfase a essa questão da organização. Eu fui numa casa essa semana de uma idosa que, ao meu ver, para mim, aquilo ali não é organização. Porque Celisa, ela tem uma ideia de organização de espaço que aquela família, ela não tem a mesma ideia que eu. Porém, o meu olhar para aquela casa não tem que ser a partir da minha expectativa de limpeza ou de organização. Eu tenho que olhar para aquela casa no sentido, será que essa casa é acessível? Essa casa no banheiro, essa idosa corre o risco de queda? Essa casa, como é que a idosa sai aqui da casa? Ela anda na rua, ela consegue ir no posto de saúde ou ela tem que pegar 2 ônibus? Essa casa, ela tem goteiras que podem causar uma infiltração e um adoecimento? Ela tem mofo nas paredes, né, que causam problemas respiratórios, ela não tem muita ventilação, ela não tem iluminação natural. Isso são as coisas que eu preciso observar quando eu estou falando de uma casa que tem um idoso, que tem uma criança, porque são aspectos de salubridade. Mas a pia com louça, a casa bagunçada com coisas, com garrafa PET espalhada, ou com um piso que está sujo porque tem cachorro, isso talvez não seja o principal, né? Claro, eu perguntei nessa visita, eu perguntei assim, o cachorrinho está vacinado? Você tem levado ao veterinário? É uma pergunta muito importante, porque o animal ele transmite doenças também, né? Mas aquele animal é a alegria daquela pessoa. Então, eu também preciso dosar o que é que eu estou cobrando para que não pareça realmente uma coisa que não vai fazer sentido algum para a família. E olhar mesmo para a salubridade nesse aspecto, né? A salubridade de você ter um território que você consegue se locomover, você ter salubridade de estar perto dos serviços, você ter salubridade de ter uma casa ventilada, uma casa arejada, uma casa iluminada, né? Isso é salubridade. Não é a quantidade de coisas que tinha no lixo, não é a quantidade de roupa que tinha para lavar. Isso não é salubridade, tá? Isso aí é organização, e a organização das pessoas a gente não pode querer interferir. Depois me diga que se eu respondi, tá? Então, eu acho que assim, relatar contexto insalubre, Ayana, é isso, é você verificar. Na moradia visitada, observou-se que existia pouquíssima ventilação, que existia mofo, que está precisando de uma reforma, ou que o banheiro, ou que os cômodos não são acessíveis para aquela pessoa com deficiência, a cadeira dela não passa nos cômodos, né? Olha só, você pode falar sobre a questão da salubridade no sentido mesmo comunitário, dessa casa estar longe. Aqui em Salvador, a gente tem uma particularidade muito grande, que são casas que são construídas em ruas que não passa carro. São ladeiras, são comunidades que ficam em lugares que o carro não vai.
Então, quando a gente tem uma pessoa idosa numa comunidade dessa, a gente percebe a dificuldade até de uma SAMU chegar, porque a SAMU não chega. Então, quando acontece de uma pessoa idosa passar mal e ela mora num lugar assim, o que acontece mais é que a pessoa idosa fica tendo que ser carregada. Sabe? Isso são contextos de moradia que a gente pode falar. A questão da violência urbana, a questão também dessa parte dos idosos, não sei se você vai concordar comigo, a questão também deles serem colocados em cômodos inapropriados, às vezes ele cede o quarto dele para um neto, para um filho, ele está morando no pior cômodo da casa e ele não reclama. Então, são essas coisas que a gente tem que observar para o bem-estar do outro. Né? Então, acho que assim, falando isso, ó, o idoso informou que optou por mudar do quarto principal para o quarto dos fundos. Esse quarto não tem ventilação. A cama do idoso estava, vamos dizer assim, repleta de urina, porque não tem como enxugar, né? E aí esse quarto é escuro, não tem luz, ele corre risco de queda. Então, são coisas que você vai colocar de forma objetiva mesmo, não tem como florear isso, né? Não tem como mudar as palavras. Mas é muito importante que a gente saia do lugar da fiscalização, de organização das pessoas, para olhar mais para o contexto total, que é dentro e fora de casa, né? Dentro e fora. Tati, em um caso hipotético de eu receber uma demanda para fazer uma visita a um núcleo familiar para responder uma demanda judicial de fins de estudo social, a família se recusar a receber. Qual seria o procedimento? Informar que a família se recusou. Aí você pode fazer, lembre sempre, né, Tati, que a visita ela é uma possibilidade de atender. Não é só essa, tá? Então, assim, se você tenta a visita e não foi bem sucedida, você vai ter que pensar em outras estratégias. Hoje mesmo, a colega lá na sala estava dizendo que uma das assistentes sociais que foi a uma visita e a pessoa chegou lá na hora, a pessoa disse: Eu não quero falar com você. Ela teve que voltar para casa, para o Ministério Público. Vai fazer o quê? A gente não tem esse poder de obrigar alguém a nos receber. E aí, ela, quando chegou no Ministério Público, passou alguns dias, ela tentou ligar para a pessoa. Essa mesma pessoa fala assim: Oi, eu sou fulana, eu estive na sua casa, queria saber se a senhora teria um minuto para falar comigo, é sobre tal situação. A pessoa novamente disse que não gostaria de falar. Então, assim, a gente sempre tem que pensar que visita não é a única forma de você conseguir informações de uma família ou de um indivíduo. Você pode articular com a rede, você pode verificar se tem algum outro equipamento ali próximo que possa, né, fazer um contato. Será que no posto de saúde mais próximo essa pessoa é atendida? Será que na escola mais próxima ali a criança estuda? Então, buscar. Tenta também ligação, né? Manda uma carta para fazer um atendimento marcado. Você tenta. Mas, assim, como você vai narrar uma negativa? Narrando a negativa. Em visita realizada dia 4 de abril, a senhora Joana se recusou a receber a equipe. Só. A gente não tem muito o que explicar, né? É o direito do usuário de não estar, não querer, né? Então, eu acho que também não cabe a nossa culpabilização, né? Eu acho que é narrar o fato, puro e simples. Não cabe a você dizer que, em visita realizada no dia 4 de abril, a senhora Joana se recusou a receber a equipe. O que achamos ser devido a ela estar culpada na situação. Esse final não é sua competência falar, não. Aí já seria o seu julgamento sobre Dona Joana. Isso não lhe cabe. Ela não querer receber é um direito, tá bom? Agora, o que não vai eximir você de buscar outras formas. Porque às vezes Dona Joana não estava no dia bom.
Às vezes, dona Joana está num conflito familiar aí, numa guarda, numa disputa judicial, e ela já sabe o que é mesmo, e ela está sofrendo algum tipo de litígio que ela, com outra pessoa que ela não está gostando. Talvez outro dia que você ligue, ela vai estar melhor e possa te atender. Isso acontece muito. Então, assim, quando você chegar na visita, também vale a pena falar, talvez, olha, dona Joana, a gente está aqui, nós somos do serviço social, o objetivo é conhecer um pouco, falar um pouquinho com a senhora, não vai demorar muito, né? Às vezes a pessoa, ela quer te receber, ao mesmo tempo ela está em dúvida, e às vezes com uma fala mansa, uma coisa, né, que você vai explicando ali, olha, eu me chamo fulana e tal, ela acaba deixando, ela acaba cedendo, mas isso não é você ficar insistindo, é você às vezes explicar sobre o que é. Porque também, às vezes, a gente chega nos lugares e a gente nem se apresenta direito, né? Então, a pessoa pode sim não querer, tá bom? É, por nada, por nada. Tati está perguntando sobre a elaboração de laudo. Eu tenho um chamado Perícia Social na Prática. Esse curso eu também fiz na pandemia, gravei todo na pandemia. E ele fala de laudo, né? Ele fala, mas assim, Tati, lembra sempre uma coisa: existe uma diferença básica. Demanda do judiciário, quando a gente está servidora do judiciário, ou seja, quando você está como perita ou assistente social forense, tudo bem, é de perícia mesmo a demanda. Mas se você está atendendo no CRAS, no CAPES, no CREAS, numa escola e você recebe demanda da justiça, isso aí não é demanda de perícia, porque assistente social de política pública não faz perícia, tá? Então, só uma esclarecimento, porque assim, acaba que às vezes a gente está imersa dentro das demandas que chegam da justiça lá no CRAS, lá no CREAS, lá no CAPS, e a gente acaba não sabendo mais como negar. E aí a gente quer fazer a perícia para se ver livre daquela perturbação, né? Então, só para você entender, se a gente está falando aqui de Tati, assistente social do Tribunal de Justiça, Tati, assistente social perita da Justiça, você pode sim pensar em fazer um curso de perícia, pode ser o meu, pode ser o de qualquer outra colega aí, porque tem várias que vendem. Então, o curso de perícia é para assistentes sociais que atuam a serviço da justiça. Mas se Tati é assistente social das políticas públicas, Tati não faz perícia. Ela vai fazer relatório, estudo social, conforme a atribuição de Tati no local que ela trabalha, tá bom? Então, não, cuidado para você não pensar aí, não sei se você já tem essa visão, mas só para entender, porque às vezes a pessoa pensa assim, ah, vou fazer o curso de Celisa, de perícia, e aí quando chegar aqui no CRAS, os ofícios da justiça, eu vou saber responder. Não, o curso de Celisa sobre perícia é para ser perito, não é para atender a justiça quando ela manda ofício para CRAS, não. Viu? Aqui. Deixa eu ver aqui. Renata, eu acho que nisso entra a discussão de quando é sinalizado em relatório que a pessoa não está seguindo o plano de acompanhamento ou não quer aderir ao pactuado, mas ela que escolhe se vai ou não aderir, mesmo quando a gente explica todas as nuances, possibilidades. Renata, o que eu acho é que assim é bem complicado a gente fazer o que o professor José Paulo Neto chama de individualização da questão social, né? Quando a gente individualiza, a gente está pondo a responsabilidade no indivíduo, né? E professor José Paulo, ele critica isso, assim como muitos outros professores de serviço social criticam, porque quando a gente coloca no indivíduo a culpa, é isso, é aquela coisa, né?
eu estou fazendo minha parte enquanto profissional, mas o indivíduo não está fazendo a dele. Então, acho que cabe a gente mesmo fazer essa reflexão sobre o papel também desses serviços que não buscam criar vínculos. Porque, repare, o que eu percebo muito é assim, eu atuo interagindo muito com os equipamentos das políticas públicas como um todo, né? Hoje eu recebi minha estagiária nova e hoje a gente estava conversando com ela sobre a interação da gente com as políticas públicas no Ministério Público. E a gente interage com várias. E aí é muito comum quando a gente vai fazer uma reunião para discutir uma situação de um cidadão, e aí você vai, escuta a política que fala assim: ah, a gente fez uma visita, Celisa, mas aí não quis atender, não quis aderir, a gente não sabe mais como é que ficou. Você fez uma visita. Não teve uma segunda tentativa? Não, não teve. Cara, ninguém cria vínculo em um momento. Como eu acabei de falar, você às vezes chega no primeiro momento, a pessoa está num péssimo dia. A pessoa está por aqui. Quer dizer, não cabe uma segunda tentativa? Como é que a gente fala que alguém não adere? E aí, quando a gente está falando de acompanhamento, a gente já pressupõe que exista, sim, uma caminhada ali, né? Uma história ali com aquela pessoa, com aquela família, que já vem de alguns encontros ou de alguns momentos. Então, assim, eu acho que cabe também a gente tentar olhar até onde a gente está buscando essa pessoa e até onde a gente também insiste no sentido assim bom da coisa, sabe? O sentido positivo. Não é que você fica ali, a pessoa está dizendo não, 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 e você. Não, mas é tentar de novo, é buscar uma outra forma de chegar na pessoa. E assim, realmente, se não der para fazer, se a pessoa, você tentou mais de uma vez, você foi buscar um outro equipamento que também já atendia, uma pessoa que talvez tivesse até mais vínculo que você, que não conhecia aquela pessoa, né? Você vai buscando ali e não dá certo, não dá certo, tá? E é mais ou menos isso. Trazer também o nosso olhar de quantas vezes a gente também vai para dizer que assim, não deu, né? Só uma questão. Luana, referente à informação do diagnóstico do paciente no relatório, devo ou não? Ah, tá, Luana, é porque eu não entendi a sua pergunta na primeira vez que você fez. Então, dependendo para onde você está mandando esse relatório, o diagnóstico ele pode ser né? Tipo assim, não é interessante você colocar o diagnóstico. O que é que eu percebo muito aqui em Salvador? Que quando vem o relatório social de um hospital, geralmente vem junto o relatório médico. Então, todas as informações, vamos dizer assim, relativas ao estado de saúde do paciente, não é o serviço social que tem que dar, né? Se a gente for pensar em atribuição de cada pessoa da equipe, a gente precisa também se limitar ao que é da nossa atribuição. E a atribuição do serviço social, pelo menos ao meu ver, eu nunca atuei na saúde assim, mas no hospital como você, mas eu acredito que quando o caso é enviar um relatório para um órgão externo, quando você está fazendo uma interação com a rede, uma interlocução, o relatório social ele não tem a função de dar diagnóstico de paciente, não. Não acho que tem, não, tá? Aí você pode, o máximo que você pode fazer, talvez, é colocar assim: olha, o paciente está no hospital desde o dia tal, com a situação inicial relativa vamos colocar aqui um nome, sei lá, queda da própria altura, né? Que depois evoluiu para tal coisa, né? Acho que é isso. Você, no seu histórico do paciente, mesmo que ele seja um histórico social, talvez você tenha que entrar, sim, no que trouxe aquela pessoa até a unidade, né? Em como ela está nesse momento. Pode colocar. Agora, assim, ficar descrevendo CID, eu já não acho que é tão necessário e acredito que você possa aí contar com a equipe médica para fazer um relatório que você possa anexar, né?
ao seu relatório social para poder ter um outro olhar, que é o olhar clínico mesmo, tá bom? Aqui, Renata está falando sobre, deve ser sobre a questão, se o colega fizer, se for equipe, quem não fez, respondeu de acordo com a política de trabalho, pode ser penalizado. Renata, aí é que tá, né? O risco todos nós temos, e quando a gente pensa numa equipe, tem dois lados da moeda aí, né? A equipe que está unida para o que daí vier, e a equipe onde, às vezes, um ou outro técnico, ele não quer aderir, ele não quer consenso, ele quer fazer do jeito dele. Ele pode pensar diferente da gente, né? Em órgãos que têm as diferentes formas de contratação, é muito comum que isso exista. Vou citar um exemplo. Vamos supor que no serviço que você atua tem você, servidora pública de carreira, tem um cargo comissionado e tem uma pessoa terceirizada. Três profissionais, três vínculos diferentes. Está tendo muito isso, né, no serviço público. Formas de contratação precarizadas ou terceirização, o cargo em comissão sempre existiu e o servidor público concursado. Então, é muito comum que, quando tem essas diversas formas de contratação, existam também diversas formas de reação, né? De ação da equipe quando algumas demandas esdrúxulas aparecem. Então, assim, eu acho que o ideal, o mundo ideal, é a equipe chegar num consenso. Vamos fazer de uma forma X e todos respondem de forma X, para não haver uma diferença que vai pessoalizar o problema, né? Que vai mostrar que Celisa não responde, é rebelde. Então, eu vou mandar para Renata, que Renata responde, né? Então, para não pessoalizar, o ideal é que todo mundo fale a mesma língua. Se não for possível, eu conheço muitos lugares onde o profissional que se recusa a fazer permanece falando que se recusa a fazer. Não dá em nada. E conheço lugares onde sim, aconteceu de tipo ser chamado a atenção, aconteceu de ser convocado pelo juiz ou promotor com aquelas cartas ameaçadoras, ofícios ameaçadores. Então, assim, eu conheço tanto o lado de quem resiste e não teve nenhum outro penalidade, porque fez o que achava correto mesmo, se embasou, como eu também conheço pessoas que acabaram se prejudicando, e vez ou outra a gente que vê as notícias, né, da assistência, vê site do Cefes, dos CREs, a gente vez ou outra vê. Esses dias mesmo eu vi um CREs falando que fez uma nota em defesa de um profissional, não sei se prestou, se recusou a fazer algo, eu não sei exatamente, agora eu tô em dúvida. Mas, assim, o CRES se solidarizando com determinada situação. Então, assim, acredito eu que o risco você tem. Aí eu acho que é realmente tentar buscar o maior número de aliados para que você consiga aí unificar o discurso. Esse é o mundo ideal. Não podendo ser assim, aí tem as duas opções mesmo. Ou você vai resistir e aguardar para ver o que acontece, porque assim, a penalização disso, eu, sinceramente, eu só conheço acho que um ou dois casos que houve um processo contra o profissional, mas não sei qual é a sua cidade, mas acredito que a gente vê, raro, mas vemos pessoas que são processadas por não ter dado informação, mas isso não é a regra. Então, acho que assim, entre fazer o que você não acredita e tentar resistir, eu acho que o melhor caminho ainda é tentar resistir, tá bom? Por nada, por nada. Gente, tem mais alguma dúvida? São 9 horas, né? A gente tem ainda alguns minutinhos.
E, assim, estou muito feliz com a nossa interação, né? Está sendo bem positivo. Eu acho que as dúvidas que vocês trazem são muito pertinentes mesmo ao que eu esperava, ao processo mesmo da escrita técnica. Acho que a gente já conseguiu fazer aqui algumas ponderações bem importantes. E se vocês tiverem mais coisas, vou aqui aguardar, né? Mais dúvidas aí. Vou deixar aqui nesse slide que já estava. Dúvidas sobre encaminhamento, dúvidas sobre parecer social, fiquem à vontade. Eu acho que é super válido esse momento nosso, embora sejamos poucas, mas acho que estamos bem aqui, estamos evoluindo bem. Se alguém quiser falar no microfone também não tem problema, podem falar, viu? E é isso, a gente tem aqui mais uns 20 minutinhos. Se vocês têm mais alguma dúvida, podem se manifestar. Luana, professora, em relação à intervenção da gestão em nossos relatórios, qual a orientação? Então, Luana, eu sempre falo, eu recebo essa pergunta quase todos os dias, né? Inclusive, eu tenho um print que eu fiz de uma das colegas que me perguntou isso, e foi um print bem profundo, né? Que eu vou usar aí na aula que eu vou ministrar no dia 16, que ela fala justamente isso, a intervenção da gestão nos relatórios. Veja bem, a minha ideia é que sempre que existir uma ameaça direta ou velada, porque assim, a interferência da gestão nos relatórios, ela vem com aquela aparência de uma contribuição, né? Quando você terminar o relatório, manda aqui para o e-mail da secretaria para eu dar uma olhada, né? Isso vem com uma aparência de contribuição, né? Mas a gente tem que estar atento, porque quem está atento e atenta sabe que isso não é contribuição, isso é controle, né? Então, eu acredito que isso depende muito também dos nossos vínculos, né? Essa possibilidade da resistência, é como eu falei há pouco, diante das nossas milhares de formas de contratação, né? E essa precarização que a gente está passando, principalmente depois dessas reformas que instituíram aí essa coisa da pejotização dos profissionais, né? Você é MEI, você vem aqui, presta serviço para mim, depois você não tem direito nenhum. Então, assim, a gente está passando por um momento onde algumas reformas que foram feitas nos atrapalham enquanto profissionais, né? Para a gente exercer a nossa autonomia relativa, né? De como a gente vê na faculdade que tem nos livros, né? Que o assistente social tem uma autonomia relativa, e realmente é relativa mesmo. Mas, assim, quando a gente pensa na gestão que traz essa ideia de contribuição, mas que é um controle, eu acho que se você tem a segurança do seu vínculo, o ideal é você começar a resistir. E se você não tem segurança no vínculo, então eu tenho que aceitar, Celisa? Não, necessariamente. Mas eu também não vou te julgar se você disser que não quer bater de frente. Entende? Eu não vou poder te julgar porque eu não tenho como garantir o seu emprego. Então, assim, seria muito utópico de minha parte dizer, gente, vamos resistir, vamos resistir, vamos resistir, e eu não vou ter como pagar suas contas se você for demitida. Entende? Então, assim, eu não me sinto à vontade para dizer que o assistente social tem que sempre estar na posição de questionamento, ou de, eu acho que tem que estar na posição de questionar quando ele sentir que está seguro para isso, né? Porque, assim, riscos a gente vai correr sempre. Isso aí é inevitável. Eu, como assistente social concursada, eu posso sofrer um processo administrativo disciplinar. Eu não estou isenta porque eu tenho um concurso, né, que eu sou concursada, mas eu estou numa posição mais segura, vamos dizer assim, né? Embora isso não me dê a carta branca para eu ficar discutindo tudo e a qualquer momento eu discutir sem limite, sem pensar, sem ponderar. Então, eu também preciso pensar e ponderar.
Eu acredito que um dos instrumentos mais corretos que a gente pode tentar utilizar é se reportar ao Conselho Regional de Serviço Social, porque a gente paga anuidade é para isso. Não é só para pagar e conseguir fazer, né, com que o seu registro seja válido e você possa atuar. Você também tem, dentro do Conselho Regional de Serviço Social, que ter suporte para demandas relativas ao exercício profissional. Então, a minha ideia, que eu uso, inclusive se eu tiver alguma situação que a gestão venha a me ferir enquanto profissional, que eu perceber que alguma medida que foi tomada fere o meu código de ética e eu estou um pouco insegura sobre que providência tomar, eu estarei mandando um e-mail para o CRES da Bahia para informar a situação que eu vivi. Entende? Então, assim, eu acho que o lugar mais seguro para a gente compartilhar essas situações é o Conselho Regional de Serviço Social do estado que a gente é filiado, tá? Então, assim, intervenção da gestão nos relatórios é algo que te incomoda, você não está vendo o motivo disso, tipo assim, não existe uma motivação factível, existe controle mesmo, existe, inclusive, profissionais que me dizem que a gestão pede para tirar trechos dos relatórios, para excluir trechos, ou seja, refaça o relatório. Então, se isso é algo que você não está se sentindo bem, que você está inseguro de como proceder, acredito que o CRES é o lugar mais seguro para você tentar ajuda, tá? Porque é o lugar que a gente precisa contar. Não é só pagar anuidade, não. Quando a gente fala que o CRES não faz nada, que às vezes eu vejo desabafos, né? Nas redes sociais, inclusive no meu Instagram, enfim, o CRES não serve para nada, a gente paga, não sei o quê. Mas a gente procura o CRES nessas lutas que a gente tem, nesses embates cotidianos, nessas dúvidas que nós temos, a gente procura? Essa é uma pergunta que eu sempre procuro colocar para a pessoa que critica, às vezes, o CRES, né? Que eu vejo muito críticas assim homéricas aos CRES. Mas a gente procura os CREs, porque o CREs ele tem o objetivo de estar nos subsidiando mesmo, né? Nos assegurando. Então, acredito que você pode tentar externalizar esse seu incômodo, explicar um pouco melhor o que está acontecendo com você no CRES, para que eles possam também pensar em estratégias. Porque, assim, se a gente também não fizer essa ponte, como é que eles vão saber o que a gente precisa? Né? Como é que eles vão saber como ajudar a categoria em determinada matéria se a categoria não diz o que está acontecendo? Então, acredito que seja um primeiro passo, tá, Luana? Espero que tenha respondido, viu? E aí, gente, mais alguma pergunta? Temos 13 minutos, porque aí eu vou dar alguns avisos e a gente encerra. Vão me dizendo aí se tem mais alguma coisa que vocês queiram perguntar. Gostei muito, viu, do nosso encontro. Conheci vocês, conheci algumas de vocês, né? Saber um pouquinho do que vivenciam, das questões das realidades de vocês. Gostei bastante. Estou gostando, na verdade, né? Ai, que bom, Tati, que você gostou. Fica assim, gente, eu quero só reforçar, né? Já que a gente já está chegando ao fim, que assim, esse encontro aqui, ele pode vir a se repetir, né? A gente pode tentar marcar novamente. A ideia é que tenha mesmo isso durante o processo de vocês no curso. O acesso de vocês ao curso, geralmente é de 2 anos, um ano, né? A última turma agora que entrou em março de 2024, ficou 12 meses de acesso.
Então, isso é um tempo considerável. E assim, eu espero que a gente possa se ver de novo, a gente pode conversar lá no grupo, sei lá, daqui a 2 meses fazer outra, né? Porque isso é saudável para a gente, né? Não é que eu vou ter todas as respostas, vocês veem que assim, eu falo muito da minha experiência, mas também ouço muitas experiências de outras assistentes sociais por causa do Instagram. Então, esse Instagram me propicia ter acesso a muitas histórias, a muitas coisas, e eu vou fazendo reflexões a partir disso, e às vezes eu não vou ter resposta, e tá tudo bem também, mas tem coisas que eu acredito que a gente pode sim fazer reflexões, pensar juntos, e tem alguns avisos importantes também para eu fazer aqui antes da gente encerrar, que seria justamente isso, né? Nunca fiquem com dúvidas. A gente está sempre disponível, eu estou sempre disponível, seja no grupo que eu criei com vocês recentemente, né? O grupo que eu coloquei o link da aula de hoje, seja no privado do WhatsApp, né? Eu tenho lá meus 2 números, seja por e-mail, ou também lá na própria plataforma do curso, tem lá em cada aula, tem o espaço para comentários. Então, vocês podem fazer comentários, vocês podem deixar dúvidas, vocês podem dizer o que é que poderia melhorar, elogiar, o que vocês quiserem, tá lá o espaço, né? E eu vou tornar público esse comentário assim que for possível, porque eu também não leio eles todos os dias, mas eu vou lendo, uma vez por semana eu paro aqui e fico lendo o que tem de novo. E assim, eu não quero que vocês saiam com dúvida desse curso, porque realmente ele é um curso muito didático, mas ele também é um curso que precisa de vocês, né? Precisa desse feedback de vocês e que também a gente possa construir essas dúvidas novas que vão surgindo a partir do que a gente vê na aula. Porque a aula ela vai responder dúvidas, mas ela pode gerar outras, tá? Então, não fiquem com dúvidas, sempre eu estou disponível. Claro que eu não vou responder, às vezes, esse horário, são 9h30 da noite. Talvez eu não responda mais hoje, mas eu vou responder, né? No final de semana, às vezes eu não respondo mesmo. E é para me manter saudável que eu faço isso, né? Mas assim, eu vou responder. Quando for emitir o certificado, que é um outro assunto que eu queria falar, lá na plataforma tem lá orientações sobre o certificado. Terminou o curso, clique aqui para saber como emitir o certificado. Você clica lá e tem lá as instruções que eu deixei para quando vocês concluírem, puderem me solicitar o certificado. O certificado que eu faço fica mais completo, eu gosto mais do que o que está disponível na plataforma, né? A plataforma da Eduz, ela pode gerar um certificado, mas eu não gosto dele, não. Eu prefiro eu mesma fazer o certificado de vocês, tá? Assinar eletronicamente, como deve ser. Então, quando for emitir o certificado, lá na plataforma tem as orientações, tá bom? E é isso. É isso. Agradecer mesmo a presença de vocês. A gente pode encerrar, já que não temos mais dúvidas. Obrigada, Tati. Muito obrigada. Fico muito feliz mesmo. Obrigada, Luana. Obrigada, Cleidna, que já saiu. Obrigada, Ayana. A gente pode fazer outros, meninas. Quero que vocês deem uma comentada lá no grupo, né? Para a gente incentivar outras colegas a participarem desses momentos. Essa gravação aqui vai ser encerrada agora e a gente vai fazer com que essa gravação seja disponibilizada na plataforma assim que possível, tá? Eu vou fazer ainda baixar esse arquivo aqui e vai ser colocado como vídeo do YouTube, né? Porque eu acho que é a forma mais objetiva da gente